Origem do nome Piragibe. Nos anos próximos à independência do Brasil, algumas famílias brasileiras mudaram seus sobrenomes para nomes derivados da língua tupi-guarani, como forma patriótica de enfatizar a nova pátria. Assim, nome de povos e tribos indígenas nativos, árvores nativas brasileiras, frutas tipicamente brasileiras e caciques indígenas famosos foram incorporados aos nomes de famílias originárias de outros países como uma forma de enfatizar a nova pátria. Assim História do índio Piragibe, combatente Tabajara. Em meados de 1500, a costa nordestina era muito cobiçada por várias nações europeias em virtude da riqueza proveniente do pau-brasil. Expedições francesas, com auxílio da tribo Potiguara, saqueavam as terras paraibanas. A partir de 1574, a coroa portuguesa decidiu por fim a isso, expulsando o invasor francês e iniciando a colonização da Paraíba. Poucos meses antes da capital virar Paraíba, em 1585, espalha-se em Pernambuco a notícia de que o cacique Piragibe e sua tribo haviam chegado à região de Várzea do Paraibana em socorro aos então aliados, os potiguaras, que eram ligados aos franceses e que sofriam os ataques dos portugueses, os quais tentavam colonizar a região já há mais de décadas. Chegou à capitania real da Paraíba o capitão português João Tavares, que logo tratou de firmar um pacto com o chefe tabajara Piragibe contra os inimigos potiguaras. A confirmação desse acordo foi o marco para a fundação de João Pessoa, em 5 de agosto de 1585, e para a tão desejada conquista da Paraíba. Piragibe, cacique dos Tabajaras, por seus atos de bravura na conquista da Paraíba, foi condecorado com a Ordem de Cristo pelo rei Filipe II da Espanha e Portugal. Em razão disto, tornou-se herói da Paraíba. Merece destaque documento datado do ano de 1585, em parte que atribui a pensão ao índio Piragibe dado pelo rei. Diz o aludido documento: a tribo Tabajaras foi a primeira que se aliou aos portugueses, a única que sempre o conservou fiel à aliança. Um dos seus chefes era um índio de valor pouco comum, dotado de um talento especial para a guerra e por isto o terror dos chefes, dos caetés. A índia Pedra Verde era a esposa do cacique Piragibe, chefe da tribo dos Tabajaras. O primeiro ascendente que incorporou o nome Piragibe foi Vicente Ferreira da Costa Piragibe. Era filho do tabelião José Maurício da Costa Ferreira e nasceu na vila de São Vicente de Lavras no dia 22 de janeiro de 1810, no Ceará. Tabelião, naquela época da colônia, era o cargo que resultava da doação e tinha caráter vitalício. Devido a terríveis perseguições políticas da época,
Vicente Ferreira da Costa Piragibe, foi recrutado e seguiu preso para o Recife e ali assentou praça no 1º Batalhão, tendo sido promovido e seguido para o Rio de Janeiro. Em 1832, foi nomeado para a Secretaria do Comando de Armas da Corte Imperial. Museu Imperial, junto com a Lúcia, sua esposa, a Olga, eu. Dimas, abre aqui para essa galera toda, mais de 100 aqui aguardando essa história fantástica. Bom, um abraço aos piragibes todos do Brasil. Eu sou originário da terra onde nasceu o primeiro piragibe brasileiro, né? Existe a facção que vem de Portugal, né? Mas nasceu uma família nova, da qual é descendente o Dr. Marcelo Piragibe, que é a velha cidade de Lavras da Mangabeira, no sul do Ceará, lá onde nasceu um menino chamado Vicente Ferreira da Costa Piragibe. Piragibe, o pai era tabelião público na povoação de Lavras, que pertencia à cidade de Icó, na época de 1910, quando nasceu este menino, e esse menino foi batizado com o pai, que acrescentou o nome Piragibe, né? Ao menino, em homenagem ao grande nativista, o índio paraibano Piragibe. Era uma maneira que se tinha na época de administrar, de homenagear os precedentes. Esse Vicente Ferreira da Costa Piragibe, que é a origem dos piragibes brasileiros, né? Ele veio muito cedo para Recife, por volta de 1828, depois para o Rio de Janeiro, onde se tornou um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Esse Vicente Ferreira da Costa Piragibe, que tem um neto com o mesmo nome, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Superior Tribunal Eleitoral do Brasil, né? Esse Vicente Ferreira da Costa Piragibe, ele foi um dos heróis da Revolução Farroupilha no Brasil, né? Ele foi um dos primeiros brasileiros, um engenheiro militar, a se graduar em matemática no Brasil. Foi membro do Conselho de Estado do Brasil, que era uma época de Supremo Tribunal Federal, um espécie supremo na época, e como chefe de gabinete do Ministério da Guerra, assumiu temporariamente o cargo de ministro da Guerra do Brasil, né? Foi condecorado pelo imperador Pedro II com as duas maiores comendas, a de Cavaleiros da Ordem de Avis e da Ordem da Rosa, né? E é desse Piragibe que procedem os piragibes que primeiro ocuparam o Rio de Janeiro e que se difundiram. Lavras da Mangabeira homenageou recentemente o Dr. Marcelo Piragibe, atribuindo a maior comenda do município, que ele vai levar para mostrar a todos vocês, que a medalha do Mérito Cultural do Arival Macedo foi atribuída pelo prefeito desta cidade do interior do Ceará, em homenagem aos piragibes. Para ele vai chegar lá e vai, próximo ano, receber a cidadania desse lugar onde nasceu o seu pentavô, né? Isso é motivo de muito orgulho para o Ceará, para o Brasil e para a terra onde eu nasci, Lavras da Mangabeira, velha cidade do sul do Ceará, cidade das lutas da independência, da Confederação do Equador e da constituição do primeiro governo existente no Ceará em 1922. Foi aí que nasceu Vicente Ferreira da Costa Piragibe, glória da vida pública brasileira. Obrigado, Dimas, aqui um abraço aqui da família para todos. Dimas, estamos aqui no Museu Imperial de Petrópolis, terminando com esse friozinho do inverno. Você estava falando da gente da família, de Lavras de Mangabeira, dessa história fantástica. E
como é que a gente termina essa nossa saga? Começa, aliás, né? A saga com relação ao mito fundador de Vicente Ferreira da Costa Piragibe, o cearense de Lavras da Mangabeira, é que ele recebeu, além de tudo que eu disse, o posto de brigadeiro, o posto militar mais alto do Império do Brasil. Chegou ao topo da sua carreira militar, né? Então, um abraço para os Piragibes, né? E viva o Ceará e Lavras da Mangabeira, que deu essa origem para o Brasil. Viva! Alfredo Piragibe foi o filho único de Vicente Piragibe, que nasceu no Rio de Janeiro e lá se estabeleceu, tendo tido atuação na área médica e como político o primeiro intendente do Rio de Janeiro. Deixou 8 filhos. Bons Piragibes, estamos aqui no Museu do Rio de Janeiro, Museu Histórico do Rio de Janeiro, cujo idealizador foi Alfredo Piragibe, nosso pentavô, triavô, é o que originou toda a família aqui no Rio de Janeiro. Ele foi o que trouxe as primeiras peças, mandou várias correspondências tentando que esse museu fosse instalado. E é um dos principais museus aqui do Rio de Janeiro, por isso nós estamos aqui. Aqui do lado um pau-brasil, uma peça rara de pau-brasil. E dentro desse museu nós temos vários importantes materiais da história do Brasil, idealizada por ele, por isso que a gente está falando. O Alfredão foi médico, e era do Instituto Histórico Brasileiro e da Academia Imperial de Medicina, que depois se tornou Academia Nacional de Medicina. Ele foi o primeiro prefeito, na época chamado de intendente, que tratou do Rio de Janeiro. Em 1889 houve a República, 2 anos depois implantaram os municípios e no Rio de Janeiro ele foi o primeiro intendente de todos, prefeito municipal. É uma honra para a gente, uma matéria de orgulho para todos nós piragibes, ter uma ascendência dessa que cuidou da nossa cidade com um paraíso desse, tendo sido idealizado por ele. Prima, fala aí. Bom, uma honra estar aqui falando do Alfredo Piragibe, é o mesmo nome do meu pai, do meu irmão e do meu sobrinho. Ele é filho do Vicentão lá do Ceará, onde começou toda a nossa família. Só queria trazer uma particularidade da vida dele, que ele foi formado em letras e depois ele seguiu estudando medicina para tentar curar o pai dele, que estava sofrendo de glaucoma e acabou morrendo cego de tanto escrever. A gente está aqui no museu, que foi idealizado por ele, e é uma grande honra, que é um lugar lindo aqui na cidade do Rio de Janeiro, e acho que todo mundo da família vai ficar muito feliz de conhecer esse lugar. Alfredo Piragibe faleceu em 1897 com